Olá, muito bom dia! O seu AB1 está começando agora. Vamos juntos nessa quinta-feira, dia 20 de fevereiro, 11 horas e 49 minutos. Estamos aqui na telinha da TV Asa Branca, também pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e ainda pelo Globoplay. Vamos ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste para a gente começar essa edição do AB1. Olha aí, essa quinta-feira deve ser de sol entre nuvens e de céu nublado a parcialmente nublado. À noite, o tempo deve ficar aberto. Agora a temperatura está aí, marcando 29 graus e a mínima não deve passar dos 20 graus hoje, hein? Nesse AB1, a gente vai continuar acompanhando as investigações sobre o caso da criança de 2 anos que foi morta no município de Itabira, no Sertão. Desde o início da semana, são muitas as perguntas sobre o que aconteceu com essa criança, que foi encontrada sem vida e com marcas de violência. Um caso que chocou a população do estado inteiro e que teve um novo capítulo quando o casal, suspeito de ter cometido o crime, foi localizado em outro município pela polícia e levado para a cidade de Itabira para prestar depoimento. Antes que isso acontecesse, o homem foi arrancado da viatura e linchado pela população. A gente quer saber como estão as investigações desse caso e vamos trazer as atualizações para você. Everton Freitas e Franklin Portugal estão com a gente ao vivo. Everton vai trazer os destaques do G1 Caruaru e Região. E teve acidente grave aqui no Agreste, né, Everton? Bom dia para você. Exatamente, Almir. Bom dia para você, a todos que acompanham o nosso AB1. Esse acidente foi registrado na noite de ontem na BR-104, na cidade de Agrestina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o carro entrou na contramão e bateu em um ônibus escolar. O motorista do veículo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do ônibus escolar não teve nenhum ferimento. Daqui a pouco, então, eu volto ao meio trazendo outros detalhes desse caso. Ok, Everton, as imagens são impressionantes, hein? Franklin vai falar sobre investimentos previstos para o aeroporto Oscar Laranjeira, aqui em Caruaru, um equipamento fundamental para o desenvolvimento da região inteira. Quais são as novidades, hein, Franklin? Bom dia. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. Estou justamente falando aqui ao vivo de frente do aeroporto de Caruaru. A novidade é que o grande projeto da interdição aqui, a reforma, um reaparelhamento completo aqui do aeroporto Oscar Laranjeira. Esse projeto, que já foi divulgado há alguns meses atrás, esse projeto foi aprovado, projeto que custa aí 150 milhões de reais, foi aprovado e agora ele pode seguir para a etapa de licitação. Então a gente vai estar acompanhando tudo, esse processo de licitação para a escolha de uma empresa vencedora que esteja a cargo da construção aqui dos prédios necessários para que esse terminal funcione, que espelhe a grandeza que é a economia de Caruaru, uma cidade que faz parte do polo de confecções do Agreste. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo mais detalhes sobre esta novidade, esta nova etapa. Almir. Perfeitamente, Franklin e Everton, até daqui a pouquinho. E o AB1 também vai trazer os problemas da comunidade aqui na cidade, porque a gente recebeu denúncia dos moradores das rendeiras. Então, vamos até lá ao vivo. Joel Almeida está no nosso carro Link, Você já chegou às rendeiras, Joel? Bom dia para você. Bom dia, Almir. Um ótimo dia para você que está conosco aqui no AB1. Já cheguei sim às rendeiras, especificamente na rua Cícero Severino de Oliveira, em destino à rua 1º de fevereiro, local onde os moradores entraram em contato com a gente para pedir ajuda para solucionar 2 problemas que ainda estão sem solução por parte das instituições que devem, fazer esses serviços. Uma é um esgoto estourado que segue pelo meio da rua, atrapalhando muito a população, causando doenças. E outro problema, para piorar a situação, é a falta de calçamento na rua. A gente já está chegando em instantes à rua e daqui a pouco eu volto com outras informações. Ok, Joel, até daqui a pouquinho. E hoje, pessoal, é dia do nosso consultório, é dia de fazer perguntas aos especialistas da área médica. Nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre o calçado correto para as nossas atividades do dia a dia. Claro, para evitar problemas de saúde.
às vezes o sapato não é muito confortável, então eu fico me escorando nas paredes assim para poder sentir um pouco mais de conforto. Comecei a sentir, depois de algum tempo, uma queimação nas pernas, comecei a perceber a presença de microvasos, comecei a sentir dores na lombar. Quando eu estou no escritório somente produzindo, eu dou prioridade a utilizar um calçado mais confortável ou ficar descalça naquele momento e aí coloco o salto quando vou fazer um atendimento, quando vou ao fórum, à delegacia, resolver alguma demanda externa. E Gessé Acioli vai abrir o nosso consultório nesse AB Saúde de hoje. Bom dia, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem nos assiste. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai abrir o consultório para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores que nos mandaram mensagens através do nosso WhatsApp sobre essa questão, né, do calçado. A gente sabe que o calçado esteticamente é muito bonito, mas a gente tem que saber se ele é adequado ali para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, né? A nossa correria diária depende muito dos nossos pés estarem confortáveis, hein, Almir? E a gente vai tirar as dúvidas para saber o que de fato fazer, usar um calçado correto. Tudo isso a gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso consultório no AB Saúde. Tá certo, Gessé. Até daqui a pouco. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição vamos saber o que diz a lei quando a gente sofre um prejuízo provocado pelo erro de alguma empresa, pública ou privada. A gente vai explicar tudo para você. O AB1 começou e a gente volta já já. Faltam 5 minutos para o meio-dia. AB1 de volta, agora 11 horas e 58 minutos e a gente vai ver como é que está o movimento do trânsito nessa quinta-feira aqui em Caruaru. Olha aí as imagens que a gente tem ali do centro da cidade, na câmera que fica ali na Avenida Rio Branco. A gente está vendo a movimentação dos veículos nesse instante, poucos pedestres, pelo que a gente pode ver, pelo menos nesse recorte da cidade. Ali, do lado direito do seu vídeo, a gente tem um pedacinho da Via Parque no largo da antiga estação ferroviária. Muita gente aproveita a Via Parque, evidentemente, para praticar exercícios físicos, mas há quem use também para ir e voltar do trabalho, né, nesse dia a dia, cruzando aí o centro da cidade. Essa movimentação que a gente está vendo agora na telinha do seu AB1. E olha só, o governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, aprovou um projeto para o início das obras de ampliação e modernização do aeroporto de Caruaru. Franklin Portugal está chegando ao vivo com essas informações para a gente. É mais uma novidade envolvendo esse equipamento tão importante, né, Franklin? Uma boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir, e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É uma nova etapa. A gente sabe que há uma complexidade em se elaborar um projeto desse tamanho aqui, né, para o aeroporto Oscar Laranjeira, e agora tem esta aprovação. O projeto foi aprovado, então, pelo Ministério de Portos e Aeroportos para que o aeroporto Oscar Laranjeira, portanto, possa passar aí por esse processo de licitação para as obras necessárias e a cargo aqui do governo do estado, essas obras são diretamente a cargo da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura aqui do governo do estado. E o ministro da pasta, Silvio Costa Filho, falou da prioridade que é para o governo federal essa obra, já que ela está incluída neste novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Serão 75 milhões de reais provenientes, disponibilizados pelo governo federal e outros 75 milhões de reais por parte do governo do estado, totalizando cerca de 150 milhões de reais para as obras necessárias aqui no aeroporto Oscar Laranjeira. O processo licitatório, então, envolve a disputa aí das empresas, as empresas que vão estar em uma concorrência, para que cada uma delas aí possa mostrar o melhor preço. A vencedora, portanto, vai lidar com a estrutura que será construída, desde um novo terminal de 6 mil metros quadrados. Também a ampliação da pista, que sai de 1.800 metros para 2.250. Então, são alguns pontos, são algumas intervenções que serão feitas entre a grande gama, a grande maioria aí desta ampliação e modernização do aeroporto Oscar Laranjeira, sobre
esta obra, também sobre o projeto aprovado. A gente vai ouvir o que disse diretamente o ministro Silvio Costa Filho a respeito. Esse aeroporto que está selecionado no PAC, uma obra do governo federal em parceria com o governo do estado, investimentos na ordem de 150 milhões de reais. 75 milhões do governo federal, 75 milhões do governo do estado, e a partir de agora a governadora Raquel Lira vai poder fazer a licitação do aeroporto de Caruaru. Eu não tenho dúvida que esse aeroporto pronto será fundamental para o desenvolvimento do agreste do nosso estado, fortalecendo o turismo de negócios, mas sobretudo o turismo de lazer, fazendo com que voos de todo o Brasil possam ir para Caruaru e a gente fortalecer essa cidade, essa região. Muito importante, portanto, a aprovação do projeto. Importante também a celeridade na licitação e também a agilidade no momento em que se iniciar, então, esta obra de ampliação e de modernização deste aeroporto. A gente sabe que hoje Petrolina tem voos diretos para vários estados do Brasil. Direto para São Paulo, por exemplo. Nós temos Campina Grande aqui, muito perto, a cerca de 140 quilômetros, com voos direto para o sudeste do Brasil. Então, Caruaru, que está envolvida em meio à agitação e à dinâmica econômica do polo de confecções do Agreste, Caruaru, então, merece já há muito tempo, há muitas décadas, na verdade, ter uma estrutura adequada e à altura para receber aeronaves de grande porte e ter conexões diretas, e esse dinamismo econômico, com o aeroporto funcionando, abre ainda mais e mais portas e oportunidades aqui para o nosso Agreste. Almir, estaremos acompanhando. Isso, Franklin, acompanhando tudo, porque eu tenho a impressão que quem está acompanhando o AB1 agora pode até estar dizendo assim, mas esses anúncios de reformas para o aeroporto a gente já ouve há muito tempo. E é essa a nossa sensação aqui também no jornalismo. É essa a sensação, olha, já foram feitos muitos anúncios. A gente recebe esses anúncios com muita expectativa, com expectativas positivas, e a gente deseja ver tudo isso na prática, não é? Uma efetiva prática aqui para Caruaru, para a região inteira. Franklin, muito obrigado pelas informações, hein? Um bom trabalho para você, e a gente vai seguir acompanhando tudo a respeito do aeroporto de Caruaru também. Agora está na hora de conferir o que é destaque no G1 Caruaru e região. Quem está chegando ao vivo é Everton Freitas, e os moradores de Itabira, no Sertão, continuam estarrecidos com a morte do menino de 2 anos e do linchamento de um dos suspeitos de ter cometido esse crime. Né, Everton? Uma boa tarde para você. Exatamente, Almir. Boa tarde para você e a todos que acompanham o nosso AB1. Os moradores da cidade de Itabira, no sertão do estado, um município pequeno com um pouco mais de 27 mil habitantes, estão vivendo dias de luto desde o último domingo, quando um casal que cuidava do pequeno Arthur, de 2 anos, assassinou a criança. Os moradores da cidade têm vivido esse sentimento de luto diariamente. A morte do menino deixou boa parte das pessoas que moram no município chocadas com o crime bárbaro que repercutiu em todo o país. Ontem, a equipe da repórter Kari Diniz conversou com alguns moradores lá da cidade de Itabira, que apesar de não terem contato direto com o Arthur, sofrem a perda do menino, que foi encontrado com diversas lesões pelo corpo, chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Na manhã de hoje, o G1 consultou o site da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, que mostra que de janeiro a dezembro do ano passado, o município localizado no sertão do estado registrou apenas 2 crimes violentos letais intencionais. Em janeiro deste ano, a cidade registrou um caso. Os dados referentes a esse mês de fevereiro só serão divulgados na quinzena do próximo mês. Mas com o registro do crime de Arthur Ramos, o município já contabiliza 2 casos este ano, se equiparando então ao mesmo número do ano de 2024. Agora há pouco, a Vara Única de Itabira emitiu uma nota dizendo que na última segunda-feira, um dia após o crime, o mandado de prisão
contra o casal suspeito pelo homicídio de uma criança encontrada morta no domingo foi emitido. Antes da decisão judicial ser protocolada, a Polícia Civil havia feito a representação pela prisão preventiva na mesma segunda-feira e o Ministério Público de Pernambuco deu parecer favorável pela prisão do casal. O cumprimento do mandado de prisão, assim como a gente divulgou e acompanha nessas imagens do AB1, foi realizado na tarde da última terça-feira. Durante a condução do casal para a Delegacia de Polícia de Itabira, ocorreu uma abordagem do comboio policial pela população e, em seguida, o linchamento de um dos envolvidos. Na manhã de ontem, a suspeita Giselda da Silva Andrade foi submetida à audiência de custódia, na qual ela relatou que foi vítima de violência policial. Quando isso ocorre, de acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o juiz plantonista tem por obrigação encaminhar um relato para a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social do Estado, que vai então apurar o fato. Já em relação ao homicídio da criança, o TJPE disse que o Poder Judiciário não poderá prestar mais esclarecimentos neste momento, porque a investigação do caso tramita em segredo de justiça. Quanto ao linchamento e homicídio de um dos investigados, o Tribunal de Justiça de Pernambuco também disse por meio de nota que certamente haverá um inquérito policial exclusivo e, posteriormente, um processo judicial também exclusivo para que seja apurado todos os detalhes dessa ocorrência. A Polícia Civil também disse que continua investigando esse caso, isso porque, Almi, ainda existem muitas dúvidas com relação a esse crime registrado lá no sertão. Dúvidas que ainda não foram esclarecidas, como, por exemplo, qual a motivação, o que teria levado o casal a assassinar a criança de apenas 2 anos lá no sertão do estado. E por que também a mãe deixava o filho com os suspeitos que, de acordo com as investigações, tinham passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e também de homicídio. A gente vai continuar acompanhando esse caso que a gente vem relatando diariamente aqui no nosso AB1 e assim que houver novidades, a gente volta a falar sobre esse caso. A polícia disse também, Almi, que aguarda o resultado do laudo médico para saber se houve ou não abuso sexual na criança. A gente vai continuar acompanhando esse caso lamentável, Almi. Lamentável demais, é um caso complexo, não é? Com várias arestas a serem aparadas. A gente vai seguir acompanhando, sim. Everton, no G1 também tem informações a respeito de um acidente grave, mais um acidente grave aqui na nossa região. Esse acidente ele foi registrado na noite de ontem na BR-104, na cidade de Agrestina, e envolveu um ônibus escolar e um veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é que de um motorista do carro, ele teria entrado na contramão, batendo então de frente com esse ônibus escolar. A gente inclusive acompanha essas imagens, o veículo ficou praticamente destruído nessa colisão. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do ônibus, ele não teve nenhum tipo de ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal também disse que no momento da colisão não tinha nenhum estudante no transporte escolar. O motorista do transporte, ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal, ou seja, ele não tinha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica. Esse acidente ocorreu por volta das 9 horas da noite de ontem em um trecho, Almi, que normalmente os condutores reclamam bastante devido à falta de iluminação. Isso requer, inclusive, que os condutores possam redobrar o cuidado para evitar que ocorrências como essa possam ocorrer na nossa região aqui no interior do estado, Almi. Sem dúvidas, Everton, sem dúvidas. Muito obrigado, então, pelos primeiros destaques do G1 no AB1 e até daqui a pouco. Até já. Muito bem, até já. 12h, 9 minutos, a gente vai seguindo com o seu AB1. Então, o nosso consultório está aberto para mais um AB Saúde e hoje a gente vai falar sobre o tipo correto de calçados, hein? Para garantir o conforto e evitar problemas nos pés, é necessário fazer a escolha certa para evitar problemas nas pernas, na coluna, enfim. Gessé Acioli está chegando ao vivo no AB Saúde de hoje. Uma boa tarde para você, Gessé.
Boa tarde para você, Almir, boa tarde para quem nos assiste. Pois é, como a gente citou bem no começo do jornal, nós temos que cuidar dos pés, né? Afinal de contas, um calçado incorreto pode prejudicar várias partes do corpo através da saúde dos nossos pés. A gente vai conferir uma reportagem com Joel Almeida. Lucas trabalha 8 horas por dia. A maioria do tempo é assim, em pé. Para aguentar a rotina puxada de trabalho como vendedor nesta sapataria, ele sempre escolhe um bom par de sapatos. A gente tem que ir exatamente pelo conforto, né? Até pela questão de que a gente muitas das vezes sente muitas dores nos pés, né? Até pelo fato de passar um período, né, em pé. Então a gente realmente tem que ir pelo conforto, né? Até pela questão que a gente às vezes tem dor nos calcanhar. Então a gente tem que ir muito bem e calçar, né, aquilo que a gente sente o conforto. Mesmo assim, ele se queixa das dores. Eu sinto muitas dores, principalmente na questão do meu calcanhar, né, pelo fato de que às vezes o sapato não é muito confortável, então eu fico me escorando nas paredes assim para poder sentir um pouco mais de conforto, né? Então assim, vale muito a pena a pessoa escolher um calçado bom para poder que a gente possa passar um dia mais confortável. E se os homens sofrem, imagine a mulherada. Ana é advogada e, para estar sempre bem vestida, acredita que o salto alto deve fazer parte do look. Na composição, seja para atender os clientes no escritório ou em audiências, o companheiro diário e inseparável é o salto alto. A autoestima, independente de ela existir, a gente tem que estar sempre bem alinhado, né, arrumado. E o salto faz parte disso, por vários motivos, inclusive pela imponência que traz na postura, na apresentação. Durante muito tempo, eu usava o salto da hora que eu saía de casa até a hora de voltar, independente do horário que eu chegasse. Porque o advogado tem horário para sair, mas numa urgência, numa audiência, não tem hora para chegar em casa. Só que eu comecei a sentir, depois de algum tempo, uma queimação nas pernas. Comecei a perceber a presença de microvasos. Comecei a sentir dores na lombar. Cheguei a trocar a cadeira do escritório, achando que podia ser a postura de sentar, a cadeira que estivesse incomodando. Até que comecei a perceber, quando eu reduzi o uso do salto, o alívio. Na rotina, ela diz que criou uma estratégia que muitas mulheres fazem. Usaram a sandália rasteirinha no meio do caminho, mas mesmo assim sente dores. Hoje, no traslado casa-escritório, quando eu estou no escritório somente produzindo, eu dou prioridade a utilizar um calçado mais confortável ou ficar descalça naquele momento, e aí coloco o salto quando vou fazer um atendimento, quando vou ao fórum, à delegacia, resolver alguma demanda externa. Embora pareça que esse uso incorreto desse calçado no dia a dia possa apenas causar dores, esse uso excessivo pode causar também problemas nos pés, nas pernas e na coluna. Um sapato inadequado também pode causar quedas, ajudar a encravar unhas, pode gerar deformações nos pés e fazer surgir calos. Pois é, uma série de problemas que podem serem causados, né, por conta, né, do calçado incorreto, como o Joel bem trouxe aí na reportagem, esses vários exemplos que acontecem. E a gente vai conversar agora com a ortopedista, a doutora Priscila Lenk. Doutora Priscila, uma boa tarde. Boa tarde, Almir, boa tarde, Gessé, boa tarde a todos. A gente começa com a pergunta, aqui de Caruaru, da Roberta Silva, que pergunta o seguinte: tenho esporão calcâneo e também fortes dores no meio do pé. Já uso calçados ortopédicos e não melhora em nada. O que mais posso fazer? Veja bem, essa dorzinha na parte inferior do calcanhar é o que mais eu pego aqui no consultório. É a maior queixa dos pacientes e normalmente está relacionado com o esporão, que é justamente a queixa da paciente. Pode ser também relacionado devido à fasciite plantar, que é uma inflamação de uma membraninha que a gente tem embaixo do pé, que ela inflama justamente nesse ponto embaixo do calcanhar. E o calçado é fundamental para a melhora dessa queixa, né? Um calçado, ela falou calçado ortopédico que ela já usa, eu não sei qual seria esse tipo de calçado, mas é importante que a parte do calcanhar seja mais elevada que a parte da frente do pé. Não precisa ser, como o pessoal fala, não, tem que ser de uma marca específica, tem que ser um calçado bem caro. Não precisa. A gente precisa realmente que tenha essa altura, que é justamente para a gente jogar um peso do corpo da paciente mais para frente, jogar para frente do antepé e distribuir melhor essa carga, tirar justamente o peso que fica todo do corpo na região do calcanhar, né? Então a gente distribuindo essa carga, a gente vai tirar daquela área de inflamação e isso vai melhorar muito a queixa do paciente. Além de outras coisas que a gente pode lançar mão também, que seria um anti-inflamatório,
Fazer também, o pessoal fala muito da compressa de gelo, né? Pegar aquela garrafinha de 500 ml, congela, coloca no chão, vai rolar em cima também o pé, mais ou menos por uns 15 minutos todo dia. Tudo isso associado e, importantíssimo no caso da fascite plantar do esporão do calcânio, seria a fisioterapia. A fisioterapia para a gente ganhar alongamento, fortalecimento dessa membrana, também muito importante no caso para melhora. Meio que responde a pergunta da Jaqueline Kess, aqui de Caruaru, que ela fala qual o tênis certo para fazer caminhada. Depende muito, né, doutora? Depende muito, mas o que é que eu falo assim, em relação à caminhada? A caminhada ela gera muito impacto embaixo do pé, então assim, não adianta a gente querer economizar na hora do calçado, de escolher o calçado adequado. Então tem que ser um calçado que ele tenha o contraforte, que é a parte posterior do calcanhar, tem que ser um contraforte mais que gere um pouco mais de amortecimento, que seja um pouco mais elevado, evitar de todo jeito aquele calçado que ele é totalmente rasteiro, que ele tem a parte da palmilha bem endurecida. Então, assim, vale a pena investir melhor, ir para um calçado mais específico realmente para caminhada, porque isso só vai gerar problema no futuro. A Rosiele Almeida, aqui de Caruaru, pergunta o seguinte: adoro saltos altos, às vezes sinto dores nos pés quando os uso. Como continuar usando sem prejudicar os pés? O salto, muitas mulheres gostam de fazer uso, eu também utilizo sempre, mas a gente tem que ter cuidado, porque, como eu falei, a questão da distribuição do peso no pé. No calcanhar, quando a gente usa a sandália que é completamente rasteira, o peso vai estar todo no calcanhar. Quando a gente eleva o calçado, que usa um salto alto, a gente vai jogar o peso do corpo todo para frente do pé, né? E assim, o pé é uma estrutura muito pequena para sustentar todo o peso do corpo da gente e a gente ainda diminuindo, não distribuindo no pé todo, jogando todo numa área ou de retropé ou de antepé, isso vai gerar dores. Então, o que é que eu oriento? Quer usar o salto? Utilize um salto que seja um pouquinho alto, não seja aquele salto como fala antigamente, que se usava muito salto 15, né? Evite um salto tão alto. Se você for assim, é um evento, uma coisa esporádica, tudo bem, você quer usar um calçado que seja um pouco mais alto, mas assim, no dia a dia, evita aquele salto que seja muito alto. Escolhe ali aquele de 3 dedinhos, 4 dedinhos, principalmente se for andar muito, se for ficar muito em pé, que normalmente, dessa forma, distribuindo direitinho o peso do corpo, não vai ter problema. A Luana Freire, de Santa Cruz do Capibaribe, pergunta como escolher o calçado adequado, e aí eu complemento, doutora, porque existem várias profissões que também têm a ver com o calçado que se usa, né? Existem pacientes que têm que utilizar a bota, né, no dia a dia, então assim, eu sempre falo, principalmente paciente que já tem aquele esporão, que tem que usar a bota, que é um calçado bem rasteiro, a bota, no caso que eu falo de trabalho, né, que é aquela bota mais rasteira. Então, às vezes usa uma palmilha dentro, porque dá uma elevadinha também nesse calcanhar e ganha como se fosse um saltinho, ou usa uma palmilha também que dê uma certa amortecida, né. Para pacientes que têm a possibilidade de utilizar qualquer tipo de calçado, então, ou pega um tênis que tem uma certa alturinha, uns 2, 3 dedinhos no calcanhar, tem um amortecimento também. Então, tenta equilibrar aí com o que você tem a possibilidade de utilizar no dia a dia e que gere conforto, né? Doutora Priscila, muito obrigado pelas explicações. Eu que agradeço, espero ter aí contribuído. Sem dúvidas, doutora Priscila Lenk, que é ortopedista e tirou essas dúvidas para a gente usar o calçado correto, Almir. Semana que vem tem mais AB Saúde. Muito obrigado, hein? Bom trabalho para você. Bora para mais um intervalo agora? Daqui a pouquinho tem mais uma reportagem especial sobre maternidade. O tema dessa semana é amamentação. O seu AB1 volta já. 12h, 19 minutos agora. AB1 de volta, 12h, 22 minutos, e agora a gente vai saber quais são os problemas da comunidade dessa quinta-feira. A gente recebeu uma reclamação pelo nosso WhatsApp, 991988212. Moradores do bairro das Rendeiras disseram que estão enfrentando uma situação bem difícil e a gente, claro, pegou o nosso carro-link e foi até lá. Joel Almeida, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. O que é que está acontecendo por aí, hein? Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Já chegamos aqui na rua 1º de fevereiro, loteamento Paraíso, Rendeiras. E, como vocês já podem ver na imagem, esse é o principal problema enfrentado aqui pela população. Rua sem calçamento, que já dura há muito tempo. Os moradores entraram em contato com a gente, precisamente a dona Marilúcia. Vou convidar ela aqui. Dona Marilúcia, por favor.
chega aqui pertinho. Ela, inclusive, fez a força-tarefa de reunir aqui a população para denunciar esses problemas que vocês têm enfrentado todos os dias. A maior dificuldade aqui é esse calçamento, não é isso? Há quanto tempo está assim a rua? Boa tarde. Está há muitos anos que vem assim, essa rua sem calçamento e sem saneamento. Tá a entrega as baratas aqui, o bairro e a cidade aqui, né? A gente sabe que quem mora em uma rua assim sem calçamento sofre no verão e sofre no inverno. Inclusive dessas chuvas de verão que vem acontecendo assim, né? Como é que a rua fica, tanto com a poeira quanto a lama? Muita lama, muita poeira e fica o bicho da dengue, inseto, tudo saindo pelos ralos de esgoto aqui da rua, né? E o mau cheiro que é insuportável. Tem esse outro problema que os nossos cinegrafistas estão mostrando aqui agora, que é esse esgoto a céu aberto. Quem mora aqui de frente sofre bastante, né? Como é seu nome? Edna. Dona Edna, como é entrar e sair de casa com esse esgoto? Horrível. Faz uns 20 anos que eu moro aqui e não tem saneamento. A população que se juntou e fez esses esgotos, como você está vendo. Aí agora ele se estourou e está horrível. O cheiro aqui dentro da minha casa parece que eu estou com uma força dormindo, acordando, tudo junto. E como é que essa situação interfere na vida de vocês? Muita gente adoece aqui, tem muitos roedores. Agora está aparecendo de novo, viu? Bastante rato. Muriçoca que não tinha, tá vendo muita. E o resto dos insetos, minha casa tá ficando cheia de barata. Esses esgotos que, como você tá vendo, a céu aberto. E o resto é só consequência. Criança, né? Que queira ou não, eu tenho 2 filhos. Tenho o meu menino de 6 aninhos e tenho minha filhinha de 10. E eles, ultimamente, estão gripando rápido, estão ficando. E agora tá dando, graças a Deus que meu filho não tem, mas tá dando uma coceira agora. Pode ser que seja por causa dessas coisas, né? A céu aberto. Pode ser, não sei. E esses animais? A senhora mora aqui de frente também. Esses animais entram em casa? Entra rato, barata, muitas muriçoca. O pessoal adoece lá? Não. Tomam bastante cuidado então, né? Mas é uma situação difícil que outros moradores de toda a rua têm enfrentado. Aqui mais 2 moradoras conosco, participando aqui do AB1. Como é que vocês têm se sentido com esse descaso aqui? Mal, né? Com essa fede muito e falta de que alguém venha, né, e dê um jeito aí. É difícil até convidar alguém que você conhece para vir para casa, para almoçar. Tem essa recepção aqui antes de chegar, né? É difícil. A gente fica com vergonha, né? Porque quando chega logo no começo da rua já tá esse esgoto estourado. O que a senhora espera dessas 2 situações? Nós esperamos o calçamento e que eles consertem o esgoto. Já foi prometido isso antes? Já foi prometido muitas vezes, mas só que eles não cumprem, entendeu? Muito obrigado, pessoal, pela participação aqui de vocês no AB1 para mostrar esses 2 problemões que vem afetando o pessoal aqui da rua 1º de Fevereiro, loteamento Paraíso Rendeiras. A gente entrou em contato tanto com a Prefeitura, com a Compesa, mas até o momento não tivemos resposta dos 2 órgãos que devem fazer isso aqui, ó, ajeitar para que a população viva com dignidade. Antes de devolver para você, Almir, eu queria fazer um comentário. Que bom que a gente tem esse canal aberto aqui com a população para você entrar em contato conosco pelo WhatsApp, porque a gente mostra a cidade realmente como ela está. E esse é o retrato aqui da Rua Paraíso, da Rua 1º de Fevereiro, loteamento Paraíso Rendeiras. Eu volto contigo, Almir. Joel, muito obrigado pelas informações. É muito importante ter esse canal com você. Claro, está aí o nosso WhatsApp na sua tela, não é? 991988212. É muito bom a gente ir até a comunidade e ouvir o depoimento de cada um desses moradores a respeito de situações como essa que a gente está vendo aí na tela. Veja só, a gente foi lá em busca das respostas também da Prefeitura, da Compesa. Até o momento a gente não recebeu essas respostas, o que é muito ruim para os moradores, porque nós somos apenas a ponte entre as pessoas que passam por problemas e as autoridades que têm a competência de resolver esses problemas, não é? Então a gente vai continuar cobrando também, porque essa situação lá está muito difícil e uma coisa depende da outra. Primeiro tem que consertar essa questão do saneamento para depois poder pavimentar. A gente vai seguir acompanhando também aqui nas demandas do seu AB1.
Agora a gente vai seguir com outras cobranças. Vamos ao Momento WhatsApp. Quem mandou um vídeo pra gente foi o Amauri Clemente, que mora no Caiucá, aqui em Caruaru. Ele disse que na rua dele tem esgoto estourado e muita metralha também. Problemas que se repetem aqui em Caruaru e a gente tem acompanhado também nesses vídeos que a gente tem recebido. Vamos ver essa história agora? A situação aqui é essa, a gente tem um restante de esgoto, mas o problema maior é isso aqui. Tá vendo aqui? Metralha no meio da rua, já tá virando um matagal já. A rua toda interditada com metralha. E esgoto, quando chove, fica nessa situação. Olha aí, tá vendo? Essa rua do Amauri é no Caiucá, mas parece que a gente está falando daquela mesma rua que a gente viu agora há pouco, só que nas Rendeiras, não é? Porque o cenário é sempre muito parecido. Olha só, Amauri, a gente foi aí em busca também, né, de respostas. Sobre o esgoto estourado, a gente entrou em contato com a Compesa e a companhia disse que até o próximo sábado o reparo será realizado aí na rua, hein? A gente vai seguir acompanhando e vai dar essa olhada. A respeito da metralha e do mato alto, a Secretaria de Serviços Públicos também foi acionada pela nossa produção, mas ainda não nos deu um retorno, uma resposta. Mas isso não significa que a gente vai parar aqui. É claro que a gente vai cobrar essa resposta para trazer para o Amauri também. E o seu vídeo também pode aparecer aqui no AB1, não tem mistério. É só mandar para o nosso WhatsApp 99198-8212. A gente vai seguir cobrando todas essas demandas. E vamos seguindo agora, porque a gente vai falar sobre mais um assunto, pessoal, que é muito importante, hein? Tipo, você já sofreu algum prejuízo devido ao erro de alguma empresa pública ou privada? Se a sua resposta foi sim, esse é um problema que pode e deve ser levado à justiça, porque a lei garante indenização para quem é lesado. Veja. Rômulo, não tem dúvidas. Eu estou sendo injustiçado, é fato. Ele se refere ao que aconteceu no último dia 13 de janeiro deste ano. Rômulo afirma que, na data, uma empresa terceirizada a serviço da Compesa realizava um serviço bem neste ponto do canteiro central da Avenida Gregório de Matos, próximo à Feira da Sulanca, no Petrópolis. No momento, tinha um vazamento considerável de água neste trecho da avenida. Mas, ao trabalhar justamente nesta área onde havia uma árvore, a intervenção da empresa terceirizada, segundo ele, acabou em desastre. A mesma árvore que havia pendeu para um lado e caiu bem em cima do carro de Rômulo. Para não perder o direito a uma indenização, o ambulante nem quis tirar o veículo do lugar desde 13 de janeiro. Portanto, o carro permaneceu aqui. E pelas imagens, é possível ver as partes atingidas com a queda da árvore. Parte de lanternagem, pintura, vidros, tudo comprometido. Este registro é de uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo. As imagens mostram o exato momento em que a árvore atinge o carro. Primeiramente, eu fui na Compesa, né? Fui bem atendido, a gerente lá. E então ela disse que ia mandar 2 pessoas aqui para conversar comigo, vieram. E essas 2 pessoas, esses 2 rapazes, levou para a diretoria da Compesa. E aí eles avaliaram a situação, disseram em nota, que eu estou com a nota aqui, de que a árvore já estava para cair. Interessante, a árvore estava para cair e eles apressaram a queda da árvore, né? Porque eles cavaram mesmo, não foi desastre natural, não foi chuva. Só que eu fui na prefeitura, me mandaram para a URB, fui na URB, ela enviou uma nota para mim, dizendo que não é da responsabilidade dela e não tem nada a ver. Então não existe até o presente momento alguém que se responsabilize pelos meus danos. O advogado e professor universitário João Alfredo Beltrão explica de que forma a lei trata estas situações de conflito envolvendo algum agente, poder público ou representante dele e os cidadãos que possam ser prejudicados. Quanto à responsabilidade da administração pública, a Constituição Federal ela é clara. Até foi bom o legislador ter pensado na gente. O Estado ele não pode tudo. Então, se ele erra, se ele causa danos às pessoas, ele deve indenizar. Tá bom? Agora, para isso, tem que ter o dano. Então, o dano tem que ser provado. Tem que haver uma relação entre o dano e a conduta da administração pública. E aí já gera o direito à indenização pelo cidadão. Pode acontecer, por exemplo, de uma viatura policial estar em perseguição, está em serviço, normal, atividade é lícita, e bater no carro que está estacionado na rua. Existe o dever de indenizar, nesse caso aí, tá bom? Basta o risco, né, do próprio serviço sendo realizado.
Nestes casos, o que uma pessoa que se sinta injustiçada pode fazer? Ele vai procurar um advogado, ele vai entrar com uma ação de indenização, vai pedir os danos materiais que sofreu e, às vezes, até gera dano moral. Depende do caso, depende da hipótese. E ele procura um advogado e ele, então, vai procurar o Poder Judiciário. Aqui em Caruaru, nós temos 2 varas que têm competência a respeito desse tipo de assunto, quando envolve a administração pública, né, que é a primeira e a segunda vara da Fazenda Pública. Está vendo só? Está previsto na lei. A pessoa tem que ser indenizada. Sobre o problema envolvendo aí o carro do Rômulo Ferreira, que a gente viu na reportagem, a gente entrou em contato com a Compesa, pessoal. Infelizmente, até o momento, a companhia não nos deu nenhum retorno. E é claro que a gente também vai seguir cobrando e aguardando esse retorno para o Rômulo, porque é um exemplo que a gente precisa mostrar, mas são várias as possibilidades de prejuízos envolvendo empresas públicas, enfim, né, empresas que também têm o caráter particular, empresas privadas. E nós, cidadãos, não podemos ficar simplesmente arcando com esses prejuízos. O problema não foi causado pelo cidadão, o problema foi causado por um fator externo. Então a gente vai seguir cobrando também essa resposta, lembrando desse dado de conscientização. Nós temos direitos em relação a esses assuntos, a esses incidentes, e a gente precisa ir em busca desses direitos. No próximo bloco tem o AB Esporte, hein? E aí a gente vai conhecer o Arthur Guilherme, um caruaruense de 18 anos que é piloto de corrida e está se destacando nas pistas, hein? A gente volta rapidinho. Agora, 12h, 34 minutos. Estamos de volta para você, 12h, 37 minutos. Vamos voltar à redação? Everton Freitas está chegando com outros destaques do nosso portal. Inclusive, Everton, tem aplicativo novo do Detran, né? Exatamente, Almir. Esse aplicativo ele visa facilitar os serviços que normalmente são oferecidos em unidades presenciais de todo o estado. Ele foi lançado pelo Detran Pernambuco ao longo desta semana, já está disponível para ser baixado gratuitamente para a versão Android. No G1 tem o link, inclusive, para que os interessados possam baixar e assim possam utilizar esse serviço, que oferece 24 serviços online, como renovação de CNH, emissão de documentos de veículos, com alto nível de segurança e acessibilidade. Segundo o governo de Pernambuco, o aplicativo ele foi desenvolvido para garantir uma experiência mais prática, segura e personalizada para os cidadãos, eliminando riscos de sites falsos e facilitando o acesso a serviços essenciais. Como disse, as pessoas podem então solicitar a renovação da CNH, também mudança ou adição de categoria de CNH, consulta de débitos, geração de boletos do IPVA e multas, emissão do documento do veículo e também liberação de veículos recolhidos. A plataforma também oferece recursos como reaproveitamento de dados biométricos, permitindo que motoristas acima de 50 anos renovem a CNH sem precisar se deslocar até uma unidade do órgão. Lá no G1 tem outros detalhes com outras orientações repassadas pelo governo de Pernambuco para que os condutores possam passar a utilizar esse serviço que é importante e facilita no dia a dia dos condutores, Almir. Exatamente, facilita, deve facilitar, né, Everton? Estou vendo que no G1 também tem informações a respeito dos homenageados do Carnaval de Pernambuco. Exatamente, o governo de Pernambuco divulgou ontem os homenageados do Carnaval 2025 e tem homenageado da cidade de Surubim, aqui no agreste pernambucano. É o compositor Capiba. Também o cantor Almir Rush foi anunciado, entre outros nomes da região metropolitana do Recife. Durante o evento, que foi realizado ontem, foram entregues os troféus em reconhecimento às contribuições dos homenageados para as tradições culturais do estado. A viúva de Capiba, a Zezita Barbosa, ela representou o artista que morreu em dezembro de 1997. Ele era natural da cidade de Surubim, nasceu em 1904. O nome dele era o Lourenço da Fonseca Barbosa, conhecido como Capiba. Ele que é considerado um dos principais compositores do frevo. O músico era filho de um maestro, aprendeu a tocar trompa e começou a compor aos 10 anos. Ao longo da vida, ele produziu mais de 200 composições
e é então um dos homenageados do Carnaval 2025 aqui no estado de Pernambuco. A gente lembra, inclusive, Almir, sobre o pré-carnaval multicultural aqui de Caruaru, que acontece ao longo desse fim de semana. A gente lembra porque no sábado tem transmissão ao vivo do Agreste Folia aqui na telinha da TV Asa Branca. Serão 2 programas ao vivo, apresentados por você e também pela jornalista Marcela Calado. Também haverá transmissão pelo nosso portal, o G1, Caruaru e Região, e todos os detalhes também poderão ser conferidos pelos nossos telespectadores e internautas pelo portal CNF. É uma cobertura completa para que o pessoal que não vai poder acompanhar a folia de maneira presencial possa estar em casa, no trabalho, seja onde for, você acessa o G1 ou liga a sua TV e acompanha a cobertura em tempo real com todos os veículos que fazem parte do Grupo Asa Branca de Comunicação, já nesse sábado, Almir. Exatamente, a gente vai estar aqui agitando o folião com essa cobertura completa do nosso pré-carnaval, vai ser demais, tudo ao vivo. Everton, muito obrigado pelas informações de hoje, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Até amanhã, Almir. Valeu, Everton. E olha, foi realizada na manhã de hoje uma audiência pública para discutir a exploração predatória de recursos hídricos no distrito do Murici, aqui em Caruaru. Gessé Ascioli está chegando ao vivo com essas informações agora. Gessé. Pois é, Almir, a gente volta para falar sobre essa pauta, né, que foi discutida inclusive aqui, né, na sede das promotorias de Caruaru, e a gente conversa com a promotora de justiça, doutora Jeane Bezerra. Doutora Jeane coordenou essas atividades por aqui, uma audiência pública proveitosa que reuniu várias autoridades, inclusive a população da localidade, lá da Vila Murici, também de Serra dos Cavalos, que envolve toda essa temática de preservação ao meio ambiente. Exato. Tivemos hoje uma manhã bastante produtiva, como você mencionou. Tivemos a presença maciça da comunidade local, de agricultores, de pessoas que fazem parte da associação Conhecer e Preservar. A presença também de representantes da APAC, que é o órgão estadual que licencia, que outorga, né, essa questão da exploração da água no estado de Pernambuco. Também tivemos representante da CPRH, do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, que é o órgão do Ministério Público de Pernambuco. Doutora Vilauba, e todos vieram aqui trazer suas contribuições, e importantíssima também a presença do secretário municipal de Serviços Públicos e Sustentabilidade, porque é o órgão municipal que faz a gestão do Parque Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, que é uma unidade de conservação importantíssima para o clima de Caruaru, para, inclusive, o fornecimento de água, né? Quando a gente fala na exploração da água do Murici, é uma questão que vem há décadas, é uma área que realmente abastece Caruaru. Nós temos a necessidade básica, né, por água. Então, isso é acompanhado pela APAC, são feitas inspeções periódicas, e o Ministério Público, através desta promotoria que eu represento, que é a Promotoria do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo de Caruaru, nós recebemos denúncias a respeito, eventualmente, de explorações irregulares. Então, a APAC faz a inspeção nesses locais, faz as notificações, porque o objetivo é que a pessoa explore a água de forma regular, né, de forma correta, a não haver degradação da natureza. Doutora, falando sobre essa exploração, a gente sabe que é o meio de vida de muita gente daquela localidade, mas ao mesmo tempo tem que se ter um cuidado. Então, esses órgãos todos reunidos podem contribuir para essa fiscalização e que todo mundo possa sair ganhando. Sim, com toda certeza. E uma questão que foi levantada aqui pela própria comunidade é a necessidade de formação, de capacitação dos agricultores, das pessoas que trabalham com a exploração, com a comercialização de água, para que eles conheçam as normas, né, os limites da exploração, para que eles também possam ter continuidade nessa atividade. Porque tudo que a gente explora demais, a gente exaure, né? A gente extingue. Então, a natureza também tem recursos limitados e a gente trabalha para a proteção do parque, porque o parque é que proporciona a existência da chuva, que vai repor, né, os aquíferos. Também são informações que foram todas trazidas hoje pelo técnico da APAC, e as pessoas já saíram daqui com a ideia de que podem contar com esses órgãos estaduais, os órgãos municipais, para ter essa formação, essa capacitação que é tão necessária. A gente agradece a doutora Jeane Bezerra, promotora de justiça, que coordenou essa audiência pública por aqui, que trata sobre a preservação do meio ambiente aqui em Caruaru. Almir, eu volto contigo. Gessé, muito obrigado pelas informações importantes aqui no seu AB1. Bom trabalho para você, Gessé.
E vamos seguindo, a gente vai para o AB Esporte dessa quinta-feira. Mavian Barbosa está chegando aí e a gente começa falando sobre o que, meu caro Mavian? Você decide, você que manda. Uma boa tarde. Oi, Almi, boa tarde para você, para todo mundo que está aqui ligado no AB1. Vamos falar de Campeonato Pernambucano, Almi, pode ser? Claro que sim. A última rodada é muito importante porque vai decidir a vida de muitos clubes, inclusive os clubes aqui da nossa área de cobertura. E tem um detalhe importante, Almi. Por exemplo, o Maguari vai jogar fora de casa. Tem um mando de campo, mas vai jogar fora de casa, na Arena de Pernambuco. E a equipe divulgou os preços dos ingressos para o jogo contra o Santa Cruz. Tem aqui para a gente acompanhar, tá? Almi, lá na Arena de Pernambuco são 4 setores, tá? Sul, leste, oeste e norte. Um detalhe importante, o Maguari não vai jogar em Bonito, porque o jogo é durante o dia, mas pega ali o finalzinho da tarde, início da noite, e o estádio Arthur Tavares não tem iluminação. Então por isso que o Maguari vai precisar jogar na Arena de Pernambuco. Mas aí o Maguari está tentando convocar a torcida do Santa Cruz também para assistir esse jogo, porque apesar de ser torcida única, lembrando que só pode ter torcida única, mas o Maguari está tentando convocar a torcida do Santa Cruz para que vá de camisa branca, por exemplo, para ter uma renda também importante nesse jogo. Então tá aqui, R$40 inteira setor sul, 50 inteira no setor leste, 70 inteira no oeste, R$30 no setor norte no preço único. Agora tem um detalhe importante, tá, Almi, pra gente falar já do Central. O Maguari conta com a participação da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco, mas esse jogo vale muito para as duas equipes, tá? Porque o Santa Cruz quer confirmar a liderança da competição e o Maguari quer tentar ainda uma vaga na semifinal. Então meio que é um jogo de confronto direto aqui. Infelizmente o Maguari não pode jogar em Bonito, seria o jogo para jogar no seu estádio, né? Com a sua torcida. Então, claro, quem puder sair de Bonito até São Lourenço da Mata, puder fazer isso, ok. Mas com certeza nós teremos nesse jogo, Almi, a maior parte da torcida sendo ali do Santa Cruz. Sem dúvidas, meu caro Mavian Barbosa. Mas olha, de um lado, né, tá aí o torcedor do Maguari, não é? Animado aí com essa campanha, com todas as razões. Tá a preocupação lá do torcedor do Central, né, no sentido contrário. E aí tem um detalhe também a respeito da possibilidade, não é, de jogar sem público. Gostaria que você trouxesse essas informações também atualizadas para o torcedor do Alvinegro. Almi, o Central vai disputar o jogo mais importante da temporada sem torcedor, né? Chega a ser quase um absurdo, né? A Federação Pernambucana comunicou aos clubes que, por conta das prévias de carnaval, não tem policiamento suficiente para atender o jogo e a festa ao mesmo tempo, tá? Lembrando que o Central joga sábado, 4h30 contra o Retrô. Durante todo o dia vai estar tendo festa aqui em Caruaru, né? Então não tem policiamento para todo mundo. Então o Central precisa dessa vitória, é um jogo fundamental. Se não vencer, Almi, o Central está rebaixado para a Série A2. E mesmo vencendo, precisa secar o Jaguar no jogo contra o Afogados. Então, Almi, é o jogo mais importante da temporada para o Central até o momento e não terá torcida em campo contra a equipe do Retrô. A gente lamenta muito porque o torcedor, de todo modo, é um apoio muito importante para o time. É uma peça sempre muito importante, é claro. Comecei dizendo que você era quem dizia como era que a gente ia abrir esse AB Esporte de hoje. Você começou pelo Campeonato Pernambucano, mas a gente também vai falar sobre automobilismo. Tem piloto caruaruense fazendo bonito nas pistas, né, Mavi? Na verdade, quem manda aqui é tu, isso é o meu, eu só vou pelo que tu disser, tá bom? Nós vamos conhecer um pouco mais do Arthur Guilherme, de 18 anos, piloto que estreou na Fórmula Evolution, uma categoria justamente para iniciantes. E Arthur tem a oportunidade de competir no maior palco do automobilismo brasileiro, nada mais, nada menos que o Autódromo de Interlagos. Arthur está aprendendo que as oportunidades passam assim, rapidinho. Por isso, hora de foco e nada de desperdiçá-las. Na verdade, a cabeça também fica a 1000 por hora. Aos 18 anos de idade, ele tem que amadurecer para o automobilismo e ainda para essa responsabilidade de representar Pernambuco. Para mim é uma honra ser caruaruense e representar essa minha querida cidade em diversos campeonatos no Brasil. Esse é Arthur Guilherme aos 6 anos, apaixonado pelos carrinhos de brinquedo, uma amostra do que viria a escolher como profissão. E a primeira disputa no kart quando criança foi para decidir de vez, para mergulhar no sonho de ser piloto. Desde pequeno era o meu sonho, né? Ficava brincando de carrinho e em casa e depois tive a oportunidade de
conhecer mesmo o automobilismo aqui em Caruaru, na corrida da Truck, com 7 anos de idade. Então foi a minha primeira experiência. Quando eu assisti com meus pais, eu vi e eu queria correr. Eu já botei para mim, quero ser piloto algum dia. E com 8 anos, tive a experiência de correr pela primeira vez de kart, aqui em Caruaru. Se os 3 anos de kart já foram de muito aprendizado, este é o momento de olhar mais pra frente. Arthur Guilherme passou nos testes e ganhou a chance de atuar na Fórmula Evolution. Ela que serve como categoria de base para várias modalidades do automobilismo. Aí você vê o carro 35 do Arthur Guilherme. É o piloto que está estreando, piloto de Pernambuco. E foram bem satisfatórios os resultados de Arthur na estreia na Fórmula Evolution. Na primeira corrida, ele saiu em 11º lugar, chegando em 3º. Na segunda disputa, a largada foi em 9º, obtendo ao final a 5ª colocação. Na somatória geral dos pontos, Arthur Guilherme de Caruaru está em 3º. É a promessa da capital do Agreste para as pistas desse Brasilzão. E tem uma em especial. Como já correu lá, ele fala de Interlagos com emoção. Como representa correr na casa em que Ayrton Senna do Brasil brilhou tanto. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil! É para poucos essa emoção. Quando eu passei, eu não vou mentir, quando eu passei no oeste do Senna na primeira volta eu chorei. Chorei porque é uma emoção muito grande. É muito grande o sentimento de orgulho, porque você tem algo que você vê nascer, né, vê se criar e vê dar frutos, é uma sensação indescritível, principalmente por ser dentro de casa, né, ser do nosso filho, nosso orgulho aí, não só o nosso filho como pai, mas o filho de Caruaru também. Esse pernambucano pisa fundo. E quer ir cada vez mais longe. E se depender da nossa torcida, viu, Arthur? Olha aí, o pódio já é seu. Que coisa boa a gente ver essa questão do sonho de criança que vai se realizando aos poucos e como a família cumpre um papel fundamental nessa trajetória, né, Mavi? E é um esporte que não é tão fácil, né, Almir, de se chegar lá, né, de conseguir vaga em equipe. O acesso não é tão fácil, né? Então, assim, tem um esforço muito grande do Arthur, do Messias, o pai, que desde o início dessa caminhada está ali do lado, e toda a família, por sinal. Almir, se já não é fácil você ter uma carreira no futebol, por exemplo, imagina no automobilismo, né? Então, exige muita coisa. Então, a gente está aqui na torcida pelo Arthur e a gente espera contar conquistas do nosso atleta, do nosso piloto aqui de Caruaru. Agora, Almir, daqui a pouco tem o Globo Esporte, comandado mais uma vez por Sabrina Rocha, e hoje está recheado, porque Náutico e Sport ontem conheceram o caminho das redes e golearam. Não é isso, Sabrina Rocha? Oi, meu povo que tá ligado no AB1, muito boa tarde. Deixa eu te dizer o que é que vai rolar no Globo Esporte de hoje. Tome 5 aí, porque a torcida do esporte dormiu sonhando com a goleada em cima do Motoclube. 5-0 e os gringos brilharam demais. Só que a noite foi de barleta, fez de tudo, entregou tudo. E o Timba, hein? Olha, goleou bonito o Santa Cruz de Natal pela Copa do Brasil, embolsou R$1 milhão como premiação, 4-0, teve gol do Paulo Sérgio, do Bruno Mezenga, que fez um desabafo emocionante sobre a mãe que faleceu no mês passado. O Santa Cruz não jogou, mas o Thiago Galhardo marcou um golaço com a torcida na apresentação oficial dele. O GE de hoje tá só alegria para tudo que é torcida, então já a gente chega depois do AB1. Eu tô esperando todo mundo, hein? Um beijão, até já. Cheiro, Sassá, o convite tá feito. Almir, cobertura completa do nosso futebol, todo mundo já sabe, GE Caruaru e região. Até amanhã. Aquele abraço, Mavi. Até amanhã. E quinta-feira também é dia do quadro Maternidade aqui no AB1. Na reportagem de hoje, a Yali Guimarães fala sobre amamentação. Uma das recomendações do Ministério da Saúde é que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses de vida do bebê. Mas para muitas mamães, as coisas não são tão simples assim.
ficar grávida, um dos primeiros desejos e desafios da mulher é amamentar o bebê. E o Ministério de Saúde recomenda a amamentação até os 2 anos de idade ou mais, e que nos primeiros 6 meses o bebê receba somente o leite materno, ou seja, sem incluir fórmulas ou outro tipo de leite. Quanto mais tempo o bebê mamar no peito da mãe, melhor para ele e para a própria mãe. Mas na prática, as coisas não são tão simples assim. A amamentação não acontece em um passe de mágica. O bebê não nasce sabendo mamar. É preciso acertar a pega e acontecer a apojadura, que é a descida do leite. Então, até lá, existem sacrifícios também. Os primeiros dias podem ser bem difíceis para algumas mães e recém-nascidos. Comigo foi assim. O meu peito ficou ferido, sangrou, doeu. Era assim. Eu chorava de um lado, minha filha do outro. Mesmo tendo muito leite, eu procurei a ajuda de uma profissional. E só depois de alguns dias, a amamentação fluiu de forma mais tranquila. Daniela é mãe de 2 meninas, Maria Isabel, de 2 anos, e Isla, de 4 meses. Ela amamentou a primeira e amamenta a segunda agora. Para Daniele, a segunda experiência com a amamentação foi a mais difícil. Por incrível que pareça, por ser Isabel e eu ser mãe de primeira viagem, foi mais fácil, mesmo sendo a primeira vez. Na segunda vez, foi bem mais desafiador. Meu peito inflamou, chegou a ficar ferido mesmo. E era muita dor, eu queria desistir por muitas vezes, mas consegui continuar. Carol é mãe de primeira viagem. Está amamentando a pequena Rebeca, nascida em janeiro. Desde a gravidez, Carol sempre teve o desejo de amamentar e se preparou para isso. Mesmo com toda a preparação, Rebeca ainda enfrentou um processo de dificuldade na amamentação, mas nada que a fizesse desistir. Olha, a experiência da amamentação, eu acredito que, como tudo novo na nossa vida, ela é feita por fases. Então, a amamentação também, eu acredito que foi feita por essas fases. Foi feito pela fase da descoberta, de você saber tudo do zero, né? E aí teve também a fase desafiadora, de sensibilidade, daquele desconforto, e que você deve realmente buscar o que é que você quer para o seu bebê. E você é forte, né, para você pegar e persistir, insistir. Para passar pela amamentação de uma forma mais tranquila, muitas mães procuram uma consultoria. Esse tipo de acompanhamento pode ajudar as mulheres a vivenciar os desafios dessa fase. Vamos dizer que foi a experiência de uma mãe que precisou da consultoria, que foi minha cunhada. Então, eu já trabalhava com o mundo da maternidade, da gestação, de parto. E aí, a partir do momento que eu vi a necessidade dela, uma consultora ajudou ela, eu vi que era necessário também ter esse apoio, poder acolher todas as mães que passam pelo puerpério e pelos desafios da amamentação. É na consultoria que as mamães aprendem a famosa pega correta, a posição do bebê na hora de mamar, a estimulação para a produção do leite. Mas o principal, elas são ouvidas, compreendidas e acolhidas. Afinal de contas, a amamentação é um grande aprendizado. Na consultoria, a gente não avalia a questão só da mamada, não. A gente avalia também como é que está essa sucção do bebê, como é que está também a linguinha. A gente avalia a mama da paciente e, às vezes, o problema não é a questão de realmente mamar. A gente precisa entender um processo, por exemplo, se a mãe já fez alguma cirurgia mamária, isso pode influenciar na amamentação e a gente precisa de alguns protocolos para poder ajudar essa mãe. Então, a gente vai entender ali a dificuldade dela. Para Daniele, mesmo com todos os desafios, amamentar vale muito a pena. Vale a pena persistir, vale a pena continuar. Às vezes a gente pensa que não somos capazes, mas somos sim. Eu também incentivo, né, procurar uma nutricionista para poder ver as alimentações certas, porque através da alimentação a gente pode vir a gerar mais leite. Foi isso que eu fiz. Passei a tomar mais suco de uva, comer mais aveia. De Isabel, que eu tinha menos leite do que Isla. Hoje, de Isla, eu tenho bem mais leite. Maria Isabel, de apenas 2 aninhos, já sabe que o leite da mamãe a deixou mais forte e saudável. Isabel mamou no peito da mamãe dela? Mamãe. Gostou? Mamãe, gostou. E agora tá bem linda e forte, né? Mostra que tu tá forte. Como é que tu fica forte? Tá forte!
Aqui em Caruaru, no Hospital Jesus Nazareno, funciona o Banco de Leite Humano. As mães que têm dificuldade para amamentar ou querem fazer a doação do leite recebem toda a assistência necessária. O leite doado passa pelo processo de pasteurização para depois ser ofertado aos recém-nascidos. Em média, são utilizados 2 litros de leite por dia para atender a demanda dos bebês. É aqui no Hospital Jesus Nazareno que funciona o Banco de Leite Humano. Aquelas mães que têm alta produção de leite podem fazer a sua doação. Todo o leite que é armazenado, ele é ofertado para os bebês prematuros que estão internados na UTI ou no setor canguru aqui da unidade de saúde. Pronto, inicialmente, a nossa assistência ela serve tanto para as mães que tiveram bebês aqui no hospital, quanto para as mães que tiveram bebê em outros hospitais. Então, qualquer mãe que precise de orientação em relação à ordenha, a posicionamento do bebê. Então, essa mãe, ela pode receber a orientação aqui do Banco de Leite Humano. Essa mulher ela não precisa necessariamente ter parido aqui, tá certo? Então, o Banco de Leite, ele tem essa função de orientar como é que faz essa amamentação para que ela seja o mais efetiva possível, né? E que essa mãe consiga amamentar, né, na sua plenitude. Amamentar é aleitar, alimentar, nutrir, sustentar. Exige muita dedicação, mas no fim vale muito a pena. Porém, para aquelas mamães que não conseguiram ou não quiseram amamentar, tá tudo bem também. O amor entre mãe e bebê vão além da amamentação. E amanhã é dia de Som e Sotaque, dá só uma olhada. Tipo 3 e tom perfeito. Amanhã vai ser mais ou menos assim. Lençol de fogo no frio, tá bom demais. A porta aberta pro cio. Chama! Brincar de amor. Amanhã. Brincar de amor. Lençol de fogo no frio, Sotaque, a porta aberta pro cio. Brincar de amor. Brincar de amor. Lençol de fogo no frio. E o seu AB1 termina agora. Uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.